Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota de ciências e espero que estejam todos saudáveis. É o mesmo palavreado de boas-vindas. A gente espera que estejam todos com saúde, suas famílias estejam muito felizes e protegidas. E daremos início a mais uma etapa de aulas remotas da Escola Manuel Cassimiro Gomes, lá de Coronel Ezequiel. E nesta aula de hoje eu trarei um pouco de conhecimento, né, além do que vocês já conhecem, sobre poluição. Poluição é um caso também de saúde pública e que é uma temática que nós devemos ter também conhecimento e analisarmos sempre que a gente puder, porque é um problema que assola a nossa população há muito tempo e que devemos buscar meios diariamente para amenizar, né, essa poluição, certo? Como proposto para vocês, alunos, fazerem em casa, eu trouxe um texto informativo e neste vídeo eu irei pincelar esse texto que está com vocês, para que na hora de vocês resolver o exercício, vocês já estejam um pouco mais orientados, né, com relação à poluição. Inicialmente falaremos de um modo geral sobre poluição e iniciaremos nesta aula com um tipo de poluição que nós temos e nas aulas posteriores eu trarei outros tipos de poluição que eu já citarei aqui nesta aula de hoje, certo? Iniciaremos falando um pouco sobre a definição de poluição. Que poluição inicialmente, como eu já citei para vocês, nós traremos a definição geral, né, de poluição, com algumas especificidades, e poluição sonora, que é o primeiro tipo de poluição que nós iremos trabalhar durante esse período de aulas remotas, tá bom? Como eu falei, poluição é uma atividade que degrada o meio ambiente e causa alterações químicas, físicas, biológicas e afeta muito a qualidade do ar, da água, dos solos, entre muitos outros de um determinado ecossistema. Então, pessoal, poluição, como eu já citei, comecei falando, é uma temática muito preocupante nos dias atuais, que afeta direta ou indiretamente na nossa saúde. A gente pode se perguntar, para que haja poluição, há algum causador desta poluição? E eu questionei aqui quem é que produz o lixo. Você sabe quem é que produz o lixo? Você tem noção quem é que produz esse lixo que é jogado no chão, que é jogado na natureza, que é jogado seja lá onde for e causa poluição? Pois é. Infelizmente, o ser humano que vive em sociedade, ele está constantemente produzindo lixo. Além de gerar também uma grande quantidade de poluentes que afetam o ar, os solos, as plantações, as áreas naturais e outros. Eu trouxe essa imagem mostrando um pouco de o que seja, né, uma área poluída. E os dois aqui trata-se de um local que é próximo ao mar. Essa foto aqui do Rio de Janeiro, acho que vocês veem aqui o Pão de Açúcar, ela foi tirada de
uma época de festa, de comemoração. O que é que acontece? Grande parte, se não a maioria da população que estava nessa comemoração, ou de carnaval, ou de ano novo, ou seja lá como for, que eu vou já generalizando, eles não tiveram cuidado com o lixo produzido por ele. E o que é que aconteceu? Jogaram no chão, e esse lixo que jogaram no chão automaticamente está poluindo o mar, está poluindo a areia e pode causar muitos malefícios para a saúde das pessoas, certo? Aqui da mesma forma, tantas lixeiras aqui nesse calçadão e o lixo no chão. Então, pessoal, a gente produz o nosso lixo, claro, mas nós devemos ter consciência que devemos colocá-lo no local certo, na lixeira. Eu particularmente, quando estou em algum local que chupa uma bala, alguma coisa, eu já tenho esse costume de guardar no meu bolso. Por quê? Porque eu chego em casa e eu jogo no lixo. Eu acho que assim, cada um fazendo sua parte, dá uma ajuda muito grande para o nosso município, para o nosso estado e assim sucessivamente. Essa poluição, ela apareceu logo com a Revolução Industrial. Eu acho que vocês já estudaram sobre a Revolução Industrial e viram que realmente quando chegaram as máquinas, o que é que apareceu? Tem muitos resíduos, muita fumaça, muita coisa. Então, assim, isso também aumentou ainda mais a poluição, né, de muitos locais. A Revolução Industrial, ela trouxe consigo a urbanização e a industrialização. Claro, começou a crescer as grandes cidades, veio aquela história de trocar trocar pessoas por máquinas, desculpa, e trouxe também a consolidação do capitalismo, incentiva a produção e acúmulo de riquezas, aliado à necessidade aparente de se adquirir produtos novos a todo momento. Então, quando é adquirido esses produtos novos, automaticamente são jogados fora, em local inadequado. Também veio a exploração e destruição de recursos naturais para construir grandes fábricas. E, no geral, que acarreta essa poluição, onde a gente tem a poluição atmosférica, a poluição dos solos, a poluição da água, visual e sonora. E, pessoal, esses tipos de poluição são os que a gente vai focar, né, durante as próximas aulas remotas, ok? Então, com a Revolução Industrial veio muita coisa boa, mas também tudo tem seus pontos negativos. Então, o que é que acontece? Como meio de orientação, nós devemos pensar em fazer nossa parte. Quais são as consequências da poluição? As consequências da poluição, nós temos essas consequências diariamente, pois a escassez das chuvas é uma causa da poluição. Eu não pontuei aí bem nessa forma, mas é uma causa da poluição, do desmatamento de alguma coisa. E o aumento da temperatura, uma grande quantidade de chuva em pouco tempo. O ecossistema sofre grandes mudanças, porque quando a gente polui, animais morrem, aparece a extinção, lá vem a extinção também de vegetais, problemas de saúde para o ser humano e entre muitos outros. Então, pessoal, há muitas consequências para a poluição e que nós devemos lutar para que melhore isso, né? Que a gente consiga amenizar essa poluição e dar uma ajuda
nessa parte que eu comentei agora. Aí a gente pode até pensar, mas sim, mas só eu que devo ter cuidado? Mas se de um em um ter cuidado, rapidinho a gente faz uma grande revolução. Inicialmente, nós traremos um pouco sobre o que seria a poluição atmosférica, que é o primeiro tipo de poluição que nós vamos estudar. Vimos o geral e agora vamos ver especificado, tá? E a poluição atmosférica, ela se dá com relação a mudanças da atmosfera terrestre suscetíveis de causar impacto a nível ambiental ou à saúde humana através de contaminação por gases, partículas sólidas, líquidos em suspensão, material biológico ou energia. Então, a poluição do ar, né, a gente pensa sempre, a gente vem a lembrança de fumaça, de gases tóxicos. E o que é que acontece? Um grande causador da poluição atmosférica do nosso dia a dia são fábricas, são carros. E o que é que a gente pode pensar? Sobre a poluição atmosférica, trazendo para a nossa realidade hoje, vocês concordam que com essa pandemia deu uma ajuda nessa poluição? Deu uma diminuída gradativa dessa poluição atmosférica? Quando as pessoas ficaram de quarentena e trabalhando em casa sem precisar se locomover para os seus trabalhos, melhorou essa poluição atmosférica? É um questionamento que a gente pode, se fazer. Os principais poluentes do ar são o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono. E é importante frisar também que as pessoas que são mais vulneráveis aos problemas causados pela poluição atmosférica são as crianças e os idosos. E geralmente causam muitos problemas respiratórios e é importante que a gente também atrele essa poluição atmosférica, a cuidados que a gente deve ter com relação a crianças e idosos. A qualidade do ar ela pode melhorar ou piorar de acordo com as condições de tempo de uma cidade. E quando há períodos de baixa umidade e pouco vento, é comum vermos cidades com maior concentração de poluentes. Ou seja, quando a cidade é maior, a gente vê que há uma concentração maior desses poluentes. Comparando, vou trazer para a realidade de vocês, para a gente imaginar. Comparando Santa Cruz com Coronel Ezequiel. Qual é a cidade que ela tem uma maior concentração de poluentes? Na minha concepção, e creio eu que na de vocês também, é Santa Cruz. Por quê? Porque é uma cidade maior, tem mais habitantes, há uma visitação de muitas pessoas de outras localidades. Então, a gente pode trazer que, pensando nesse sentido, a qualidade do ar é melhor em Coronel ou em Santa Cruz. Outra coisa, com relação à umidade e pouco vento, geralmente quando causa isso, vem aquelas alergias, vem aquela coceira no nariz. Então, assim, é bom a gente sempre estar se hidratando, tomando muito líquido para que ajude também na respiração. Às vezes a gente pensa, sim, mas o que é que tem a ver o ar com o líquido? Tem tudo a ver, a gente tem que se hidratar para que a gente também consiga melhorar essa questão da nossa respiração. Quando estamos com o tempo seco e frio, devemos ter exatamente alguns cuidados, que é o que eu acabei de comentar. Primeiro, tomar bastante líquido, não fazer exercício ao ar livre muito cedo ou, aliás,
entre as 10 horas e as 17, porque o tempo já está bem mais quente. Manter a casa limpa, evitar poeira e assim evitar problemas respiratórios, certo? Então é bem importante a gente também ter esse cuidado. Por quê? Porque vai melhorar o nosso bem-estar. A poluição atmosférica é o maior risco ambiental à saúde do mundo. Por quê? Porque sem o ar a gente não vive. Concordam comigo? Se eu não tiver o ar para eu respirar, como é que eu vou viver? Então, o ar é imprescindível para a nossa sobrevivência. Sem ele, não temos como viver. E a cada ano, os índices de poluição atmosférica vêm aumentando, tornando esse risco ainda maior com relação à saúde do nosso planeta. Então, enquanto mais a gente cuidar da nossa atmosfera, melhor vai ser a nossa saúde, melhor vai ser a nossa sobrevivência. Então, é importante que a gente consiga raciocinar, pensar e ver realmente o que é que a gente pode melhorar para a nossa vida. Sobre o conteúdo em si da aula de hoje, foi bem sucinto mesmo, eu resumi bastante. Fui direta, né, ao conteúdo sobre poluição mesmo e um tipo de poluição. E espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, ou muita coisa, ou seja lá a quantidade que foi. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma para a aprendizagem de vocês. E para finalizar a aula, eu trouxe uma frase que eu gosto, né, de trazer reflexões, principalmente pelo momento que estamos, né, que ainda estamos em uma pandemia. Muita gente já está relaxando, já está vivendo uma vida normal, mas não é bem assim. Então, vá firme na direção de suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Se eu tiver fé, eu chego onde eu quiser. Ou seja, a gente tem que buscar atingir nossas metas, nossos desejos e assim chegar no nosso sucesso. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, a gente pede que vocês fiquem em casa, só sair quando necessário for, protejam suas famílias, usem máscara e fiquem em paz, certo? Com relação à atividade, vocês vão fazer a atividade no caderno e durante a nossa aula eu vou passar para vocês, né, o que vocês devem fazer. Eu agradeço a atenção, peço que fiquem todos com Deus e em breve nos reencontraremos, se Deus assim permitir, porque tudo vem da permissão de Deus. E a gente deve ter nessa essa mentalidade que tudo vem da permissão de Deus. Fiquem com Deus e até a semana que vem.